Vamos falar um pouquinho agora sobre os contos? Os contos também são narrativas porque eles vêm contar uma história, agora lá na página 105, tá bom? Só que o conto é uma narrativa curta, ele envolve menos personagens, envolve um único, tá? Prestem bastante atenção. Vocês vão grifar até isso daqui depois, a hora que eu falar. Ele vai envolver apenas uma situação, problema, tá? Dentro da narrativa, eu posso criar quantos conflitos eu quiser. O conto, como ele é reduzido, a gente vai ter um conflito só, uma problemática apenas, tá bom? Então, pode virar a nossa página. Pode ter também um narrador de terceira ou de primeira pessoa, tá? E aqui, gente, nós vamos falar em narrador que ele conhece os pensamentos das nossas personagens ou ele apenas narra as ações, tá? Então, vocês vão determinar que tipo de narrador você quer. Que ele conheça todas as ações, os sentimentos, os pensamentos. Então, isso tem que ser descrito, isso tem que ser nomeado, tem que ser mostrado durante o seu conto. Ou o nosso narrador, ele apenas vai contar uma história. Geralmente no conto, vou dar essa diquinha, esse spoiler para vocês. Eles passam sim, tá? Esses sentimentos. Então, o narrador aos poucos vai dando essas características psicológicas das personagens. O que isso causa? Que nós, leitores, vamos descobrindo, vamos formando essa personagem, porque ela vai ser muito descrita, tá? Então, não só fisicamente, como psicologicamente. Lá na página 107, vão grifar lá, apresentação, complicação, clímax e desfecho. Eu vou apresentar, eu vou expor a minha personagem e o fato que ela vai viver. Depois, qual a complicação? O que isso gerou? Depois, o clímax, que é aquela parte de maior suspense, para depois ter o desfecho, como foi tudo solucionado. Eu tenho muito, que eu falo sempre, sobre a menina dos fósforos, tá bom? Aqui a gente tem a mulher ramada, mas eu falo sempre como exemplo a menina dos fósforos. Ela vendia fósforos numa época de frio e era final de ano, fala o ano bom, era virada para o ano novo. Vai falar que ela era indefesa, ela era uma menina muito pequena, loirinha, de cabelos cacheados, vestia um velho avental, descalço, trazendo o pé. Vai falar ainda, vai marcar bem, não é descalça não, tá, gente? Ela usava um chinelo, que era da sua mãe, e o outro ela perdeu. Ainda vai ser bem exagerado, gente. Vai falar que era um chinelo muito grande para mostrar que ela tinha poucas roupas, pouca vestimenta. Então, até isso o conto vai fazer uma comparação em que nós, leitores, vamos deduzir, tá? Não precisa ser, pode ser algo subentendido, igual foi aqui, para criar esse certo suspense. Na complicação, gente, vai falar que ela estava com muito frio e nas vidraças que ela passava, ela via os perus de Natal, via as árvores de Natal, só que aí já era tudo visão que ela estava tendo, porque ela estava congelando. E a cada frio, assim, cada vidraça que ela passava, ela sentia mais frio, né? Porque ela ia se afastando da sua casa e a noite ia adentrando, né? Ia chegando mais à madrugada. E ela começou a riscar os fósforos que ela vendia. Então, ela riscava um fósforo, tinha uma visão, ela via o frango andando, o ganso andando. Ela riscava outro fósforo, ela passou a ver a avó dela que tinha falecido. Então, ela riscava os fósforos para manter a avó ali perto. Esse é o clímax. No desfecho, gente, mostra a menina, né? Vai ter a imagem, vai ser narrado também, a menininha com os fósforos na mão, todos riscados, todos queimados e ela tá congelada. Não fala que ela morreu, mas fala que ela foi congelada pelo frio. Então, o nosso leitor vai ter que deduzir sobre esse fato, tá? Ela é curta, a conclusão acontece, pode deixar subentendido que o nosso leitor deduza ou pode estar escrito explicitamente, tá? Essa daqui, essa que eu contei para vocês da menininha dos fósforos,
como a cena foi muito triste, ela faleceu, o autor pretendeu, ele tinha essa intenção de deixar um desfecho ali que o leitor entendesse apenas pela sua narrativa. Certinho? Características, grife em cada uma dessas bolinhas vermelhas também. Limitação do espaço e do tempo, acontece em um determinado espaço de tempo, é tudo muito curto. Quantidade reduzida de personagens. Nesse caso, gente, ela conta a história dela sozinha e só no final aparecem mais personagens que a encontram morta. Só que nesse caso, os personagens, eles não vivem a história, eles só encontram-na. Então, ela é a única personagem até então. O pai só é comentado lá no início. É a unidade de tom ou de emoção provocada no leitor. Nesse caso, ele quis sensibilizar as pessoas sobre a exploração infantil, o trabalho infantil, a falta de cuidados, a falta de alimentação, tá? De proteção. Então, a gente sempre vai ser sensibilizado nesse caso. Ele sempre vai mexer com uma emoção. Quando eu falo ele, é o autor, tá bom? Que cada um vai assumir o autor na hora que for produzir a história. É a linguagem breve e clara e dramática, tá? O conto, ele tem essa função de envolver um drama, um sentimento ali, uma emoção. Frases bem explicadas, nada muito que o leitor precise ler novamente. Então, o conto, ele tem uma linguagem mais simples, tá bom? Até mesmo porque quando a gente fala em emoções, essas emoções, elas têm que ser evidentes, tá? E em momento algum, nessa Menina dos Fósforos, ele fala sobre essas emoções de piedade, de tristeza, mas a maneira como ele conta, a gente vai entendendo no decorrer da história. Principalmente quando ela morre lá no final, deixa essa comoção por ela ser criança, por ela ser abandonada. Então, no conto, antes de você produzi-lo, quando você for planejar o enredo, que é toda o pensamento de como você vai fazer essa história, você tem que já pensar a ação que você quer narrar, junto com os sentimentos que você pretende envolver no nosso leitor. Se é um sentimento de alegria, se é um sentimento de tristeza, de decepção, aí vai de você, autor, pensar sobre esse fato. Certinho, amores? Espero que tenham gostado. E lembrando, fábula faz críticas às ações humanas com seres inanimados. Os contos, eles podem ser extraordinários, maravilhosos, envolvendo seres que não existem no nosso mundo e envolvem muitos sentimentos. Certinho? Beijos, até a próxima aula.